Olá, meus amigos. É com muita saudade que novamente estamos juntos, em sentimentos e em vibração, para refletirmos, para renovar as nossas energias, para nos sentir unidos. E hoje, falando de saudade, estando com saudade, vamos nos imaginar na nossa casa de oração, nosso porto seguro, visualizarmos lá sentadinhos no salão doutrinário, refletindo e nos envolvendo nas bênçãos dos benfeitores amigos, que a jorrar sobre nós seu carinho, seu amor nos envolve profundamente. Gratidão a esses amigos por mais essa oportunidade de reflexão. E hoje, para iniciar o tema saudade, eu gostaria de ler uma poesia de Tagore. Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora pesadelo. A presença da sua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se é a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora tudo respirava perfume, e os braços do vento carregando o pólen da vida cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade, enquanto os pés ligeiros das horas corriam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão, tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não lograva libertar-me do punhal da melancolia, cravado no coração e da lembrança da tua ausência. Quando enfim a tarde se escondeu no longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. Parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência da sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma, e a presença da sua ausência feria-me o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia, e ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, míriades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara ao ouvido do Criador, que me respondeu em vibrações fulgurantes de esperanças à distância. Só então compreendi que não há escuridão que resista a um simples raio de luz, e decidi acender a chama da esperança em minha alma. E só então pude ouvir o sublime cancioneiro do silêncio e suas melodias repletas de som e paz, convidando-me a confiar em seu infinito poder e entregar-me aos braços suaves da esperança. Se o manto escuro da saudade pesa sobre seus ombros, ilumine-se com as pérolas da oração sincera em favor do bem-amado que partiu. Preencha a ausência da presença, com a lembrança dos momentos compartilhados nas horas alegres e confie no reencontro feliz.
Essa mensagem está no Momento Espírita. Vocês conseguem ouvir novamente pelo YouTube ou no Google, buscar saudade. Então, meus amigos, eu iniciei com essa poesia porque a saudade é um sentimento que cada um vai definir de uma forma. Eu busquei algumas definições e tem assim: saudade é uma das palavras mais presentes na poesia de amor da língua portuguesa. Descreve a mistura dos sentimentos de perda, falta, distância e amor. Saudade, outra definição, é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou alguém. Outra, saudade é algo que sente de alguém ausente, porém muito presente dentro da gente. E a Sofia, de 4 anos, disse que a saudade é quando você quer abraçar alguém e não pode. Cada um que sente, Tagore traz essa profundo canto, né, poético sobre a saudade. Cada um que sente vai definir de uma forma. Nós estamos tendo, durante esse período da quarentena, nesse momento de distanciamento social, nós temos sentido, experimentado a saudade, né? Saudade dos amigos, que a gente não pode ter tanto contato, saudade de alguns familiares, né? Por precauções, a gente não tem contato, então a gente usa muito da tecnologia que ameniza, mas não é a mesma coisa de estar próximo, dar um abraço, poder fazer um denguinho, estar junto, né? Então a gente tem experimentado um pouco desse sentimento da saudade. Mas na verdade, hoje, nós viemos tratar da saudade, do distanciamento do ente querido, que partiu primeiro, e que aqui ficamos com esse sentimento que muitas vezes dilacera a alma, causa profunda tristeza, para uns revolta, decepção, tristeza profunda, depressão. E hoje nós viemos trazer a luz da doutrina espírita para tentar iluminar um pouco essa saudade, para que, como na poesia da saudade, a gente entenda que na noite, mesmo na noite, no manto escuro, surge o brilho das estrelas para iluminá-la, né? Mesmo no momento de dor profunda, do distanciamento, aquele ser ainda existe, ele está vivo. E esse é o consolo da nossa doutrina. O ser continua, o ser amado está vivo. E o melhor, poderemos reencontrá-lo, poderemos estar juntos novamente. Isso fortalece a alma, isso renova a esperança. E é nisso que nós precisamos realmente nos fixar. Luziane abordou o tema morte na nossa casa em um momento e realmente eu fiquei extremamente encantada com a leveza, com a naturalidade, com a consciência de imortalidade que ela tratou sobre o tema. O processo de educação das filhas dela já é fundamentado nessa consciência de imortalidade. Nós trazemos muitas raízes profundas ainda do nosso passado religioso, né? onde existe esse temor da morte, pelo futuro que nos aguarda, por um céu ou por um inferno, pelo distanciamento dos entes queridos, quem vai para o céu vai ficar no céu, quem vai para o inferno vai ficar no inferno para sempre, são as penas eternas, né? E a doutrina novamente ilumina e consola, nos trazendo que não existem penas eternas. E lembro-me que ela contou que nesse dia que é dedicado à celebração do Dia dos Mortos, o grupo da juventude da Mansão do Caminho, a Gena, eles iam numa atividade nos cemitérios, levar mensagem de esperança e consolo para aqueles que estavam sofridos e que desejavam
de uma gotinha de esperança. E ela contou que ela leva as meninas dela. E aquilo realmente toca a gente, porque existe tantos mitos, né? Nós criamos tantos mitos, tanto distanciamento com esse tema, com a morte, que a gente acaba criando mesmo esses tabus e esses medos no processo educativo já da criança. Então ela levava e ela tratava aquilo de uma forma muito natural. Então, possivelmente para as meninas dela, esse processo vai ser mais natural. E essa consciência que a gente precisa ir recobrando de entendimento, né? Que somos seres imortais, né? Que faz parte do processo, faz parte das leis divinas. Existe uma lei de destruição para que tudo possa se renovar e nós estamos dentro disso. Sabemos quanto é doloroso e existem diversas formas de afastamento que torna a dor ainda pior, quando mais jovem ou quando de uma forma brutal, enfim. Mas o que nós precisamos realmente iluminar com a luz dessa doutrina de tanta esperança e de tanto amor é que a gente estará juntos novamente, nós estaremos juntos novamente. Né? Esse reencontro vai acontecer. Os laços afetivos, os laços espirituais não são rompidos com a morte. E isso é uma esperança muito boa. No Livro dos Espíritos, no Penas e Gozos Terrestres, tem duas questões que eu separei para a gente aprofundar aqui em relação a esse tema. Está lá em Perdas de Pessoas Amadas, no livro 4. Na questão 934, Kardec pergunta: a perda de pessoas que nos são queridas não é daquelas que nos causam um desgosto, tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade? Os espíritos respondem: essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto ao pobre. É uma prova ou expiação. É a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, apesar desse distanciamento, né? E nós temos a oportunidade, quantas vezes através do sonho ou através de uma mensagem, nós temos essa notícia. E quando não, sentimento no coração, a certeza de que aquele ser continua próximo, né? Continua ali. Na questão 936, Kardec pergunta: como há dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, o que ele traz aqui para a gente, né? Quando os que aqui ficam sofrem, como isso repercute lá para aqueles que já partiram? E o retorno é esse. Se sabe que existe a dor, a saudade, a tristeza, isso vai acontecer. Mas quando isso se torna excessivo, se torna revolta, uma angústia excessiva, né? Isso acaba prejudicando aquele que está lá. E acaba distanciando, né? Protelando esse reencontro que em um momento poderia acontecer. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o ser lá também está sensível, ele também está com saudade, ele também está sofrido, né, pelo distanciamento. Então a gente precisa ter, nesse momento, precisamos nos fortalecer num sentimento mais coletivo, né? Não deixar que o nosso egoísmo nos tome e fiquemos presos apenas à nossa dor. Entender que aquele ser precisa avançar, ele está liberto,
é a oportunidade dele de galgar novos passos. E nós que os amamos, por que vamos segurar esta caminhada? Por que vamos prendê-los? Então, essa consciência que a gente precisa ir desenvolvendo. Falar sobre, pensar sobre a morte. Nós que somos espíritas, que buscamos esse conhecimento para fundamentar nossa caminhada, precisamos falar sobre isso, precisamos pensar sobre. Ela está vinculada, esse processo do desencarne, está vinculado a como eu vivi a minha vida, né? Então, como eu estou vivendo minha vida? Assim vai ser a minha passagem. Não vai mudar, não vai ser diferente. Se eu busco ter uma vida reta, uma vida consciente, assim eu retornarei. Se eu busco ter uma vida desregrada, uma vida sem nenhum tipo de compromisso, assim eu retornarei. Né? Então, essa consciência precisa ser alimentada. E principalmente para os que ficam, quando alguém vai, o sentimento da caridade profunda em poder contribuir, em poder ajudar. Sempre conectado de forma afetiva, mas não aprisionando. Né? O que mescla muito esse processo do adeus é o apego, porque a saudade, a dor, a tristeza, elas são naturais, né? É um distanciamento físico, né? Os nossos olhos não verão mais, né, durante um tempo. Dói profundamente. Mas quando isso vem mesclado com apego ou com a culpa, torna essa dor muito mais dilacerante e torna-se uma enfermidade que prejudica o ser e prejudica aquele que já partiu. E hoje, como eu falei, né, dia 2 é esse dia que se celebra o Dia dos Mortos, né, e que a vinculação é uma vinculação real, né? Nesse dia as pessoas se voltam mais às lembranças e não tem nenhum problema nisso. Mas o bom é que essa lembrança sadia dos momentos felizes, uma fala, a gente sente um cheiro e lembra, olha, estou lembrando da minha avó. A gente escuta uma fala, minha avó falava isso, minha mãe falava isso, né? Então, a gente vai trazendo como lembranças afetivas, é muito bom, né? E nesse momento, essa recordação, uma oração sentida, uma lembrança amorosa, isso aquece a alma daquele que partiu. Ser lembrado é positivo, né? Mostra afeto. No Livro dos Espíritos, também tem um trechinho voltado, Vida Espírita, no livro 2, capítulo 6, que fala sobre a comemoração dos mortos e funerais. E aí eu selecionei algumas questões aqui para a gente também refletir. Na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? E a resposta: às vezes, mais do que se podeis crer. Se são felizes, essas lembranças aumentam-lhe a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. E aí, na questão 321, diz assim: o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar o que irão orar sobre os seus despojos? E ele responde: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em qualquer outro. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar visíveis? Sob a que eram conhecidos como encarnado. Então, assim, sobre, né, a ida aos cemitérios, ao velório, aos cemitérios, né? O pensamento é que é a ligação. Então, você pode fazer isso da sua casa, você pode fazer isso
em oração em qualquer lugar que você estiver. Você não precisa necessariamente estar onde os despojos estão, porque aquilo não é mais ele, né? É espírito, então não tem vinculação com aquele local. E, e é importante a gente entender isso, né? E trazer, como ele falou, as lembranças felizes, recordar coisas felizes, para que o ser sinta, né, esse afeto. E aí, ainda sobre esse processo, ele pergunta na 327, o espírito assiste o seu enterro? E aí responde, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se ainda está perturbado. E aí esse é um momento muito delicado, que sempre a gente faz uma reflexão, e tem algumas obras que tratam sobre isso, porque esse momento do desenlace é um momento muito delicado, e a gente precisa ter uma postura muito coerente nesse momento, cooperar com o nosso conhecimento, entendimento e sentimento para aquele que está partindo, né? Então, em oração, em vibração constante, buscando ter uma postura de cristão. Porque muitas vezes você está lá participando do processo. Imagine a captação dos pensamentos, se fala sobre tudo hoje nos funerais, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e muita prudência, é um gesto de amor e de caridade. A gente se manter conectado em vibração, ajudando os espíritos que ali estão em trabalho de desenlace e ajudando aquele ser que está partindo, né? Então, é algo que nós precisamos ter bastante atenção. Eu busquei também orientações aqui, né, no livro As Dores da Alma. O livro As Dores da Alma tem um capítulo que ele fala sobre as perdas, e eu selecionei alguns trechinhos dele que eu acho que vai dizer muito ao nosso coração, principalmente aqueles que estão com perdas recentes, ou que ainda sofrem muito, né, com o distanciamento daqueles que já partiram. Tem uns esclarecimentos muito interessantes. E o Espírito Hamed inicia essa reflexão com a questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? E ele inicia assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí tem um trechinho que ele diz assim: nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é término de uma existência física. É a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Morrer não é perda fatal, não é um mal, é essencial. Processo de harmonização da natureza. Então, esse entendimento, né, que a gente precisa ter faz parte desse processo, né? Está na caminhada, ainda junta com o processo de programação espiritual de cada espírito. Então, não nos é dado conhecer qual a jornada daquele ser, a caminhada daquele ser. Se por algum motivo ele precisou partir antes do esperado, que a gente busque a resignação, né? O fortalecimento nessas verdades imortais, para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma mais branda, sem nos machucar tanto e machucar o outro que partiu. É compreensível a tristeza, como eu já disse, é compreensível a dor, é compreensível tudo isso, mas é um processo que a gente vai tirar a experiência e continuar a caminhada. Ele diz assim: a dor da perda, contudo, está radicada na incompreensão a seu respeito ou na apreensão que a precede e acompanha. Eliminando esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro dos atuais e dos antigos amores,
Então, quando a gente parte aqui, a gente reencontra amores lá, que também ficaram saudosos quando a gente retornou para a vida. Né? É um processo natural e que a gente precisa estar atento às negações, estar atento a como a gente vai conduzir a nossa dor, que ela existe, ela precisa ser cuidada, né? A gente precisa estar atento a ela. Não adianta reprimir, não adianta não querer não sentir, ela está ali, ela precisa ser vivenciada. Agora, com certeza, a luz dessa doutrina nos ajuda a ir amadurecendo, a ir entendendo, a ir conduzindo esse processo de uma forma diferente. Ele diz assim: quando nossa visão se liga em nossa pura essência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante de nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte. Assim garantiram os espíritos amigos a Kardec. O que chamais destruição não passa de transformação. Então fica aí, né, essas reflexões. Quem quiser buscar mais, vai lá no livro As Dores da Alma. Tem reflexões profundas que podem ajudar bastante. Tem uma lenda antiga árabe que se chama Joias Devolvidas, que conta uma história de um rabi religioso dedicado que vivia feliz com sua família, esposa e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativo da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período que ele estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece, rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final da tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que guardássemos. São joias muito preciosas, jamais vi algo tão belo. O problema é esse: ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. E o que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim tão maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertence. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria ao roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntas devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu bem-amado, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. E essa mensagem, ela traz, né, essa historinha que toca muito nosso coração, porque é uma despedida muito difícil, essa despedida, né? A gente se afeiçoa, se apega,
dedica nossa energia, o nosso amor a esses seres e realmente dizer adeus a eles é algo que dói muito o coração. Mas é nessa fé. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o Senhor. É nisso que a gente precisa confiar e acreditar. E mais do que isso, acreditar que o reencontro irá acontecer, para que tudo fique mais leve. Então, neste dia de hoje e sempre, que lembremos desses seres amados e que eles recebam a nossa homenagem por tudo que representam a nós, pelo carinho, pelos dias vividos, pelos desafios que enfrentamos juntos, pelos sorrisos, né? Que todos esses momentos sejam lembrados e que eles possam sentir o nosso amor, a nossa ternura e o desejo que a gente possa caminhar e evoluir juntos, né? Esse é o sentimento que rendemos nossas orações a esses seres amados que já partiram, e que Deus nos fortaleça para que nós possamos entender este momento, nos fortalecer, porque breve estaremos juntos. E eu vou colocar um videozinho aqui para encerrar nossa reflexão. Gostaria que vocês assistissem. Um abraço em todos, com muitas saudades, e que a gente possa realmente renovar os nossos sentimentos, se alegrar com essa oportunidade da reencarnação, todos os encontros felizes que nós tivemos, né? As despedidas nas estações da vida que nós já tivemos, que a gente possa valorizar tudo isso e ser gratos a Deus, sempre gratos a Deus. Muita paz para vocês, meus irmãos. A morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você. E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela, como sempre foi. Tudo está bem. A morte é somente a cessação da vida orgânica. É apenas o fim do corpo físico e de mais uma etapa da programação divina. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais. A morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo que o abrigou durante a jornada terrestre para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. A afeição real, de alma a alma, é durável e também sobrevive à destruição do corpo. Apenas as afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. O amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na espiritualidade. Ao desencarnarmos, seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles a quem estamos ligados por laços de afeto e que desencarnaram antes de nós. Será o momento de rever seres amados que nos aguardam. O reencontro na espiritualidade ou em vidas futuras, através de uma nova encarnação,
haverá de acontecer. E todas as vezes que a saudade daquele que partiu parecer maior do que nossas forças possam suportar, busquemos o lenitivo da oração. Nossas preces alcançam os seres amados onde quer que estejam, levando até eles nossas melhores vibrações. E para que possamos sentir as vibrações enviadas pelo pensamento dos amores que hoje vivem em outras dimensões, aquietemos nossas mentes e corações. Com certeza, experimentaremos algum conforto. A prece é mecanismo abençoado que nos aproxima de Deus e dos afetos que estão distantes.